Nós vamos começar com a Santa Ceia e depois a gente vai para o culto, tá? Hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esta manhã, agradecemos pelo teu amor, pelas nossas vidas, e agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, ó Deus, nós te agradecemos, tua graça sobre nós e nos ajudando neste tempo, Pai. Que o Senhor possa abençoar este culto, que a tua presença possa encher nossos corações. Deus, fala conosco. Prepara-nos, ó Deus, para que possamos estar te adorando e ouvindo a tua palavra e obedecendo, Senhor. Nós te pedimos por estes momentos, por aqueles que não podem estar conosco, também que o Senhor esteja falando com eles, a hora que eles ouvirem este culto. Abençoe também aqueles que estão enfermos, que estão incapacitados de poder estar na tua presença, mas que o Senhor esteja cuidando, curando, restaurando as suas vidas. Nós abençoamos cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Todo mundo está com os elementos da Santa Ceia, né? Então. Não? Então, se puder buscar, a gente dá um tempinho enquanto estamos abrindo a Bíblia. 1 Coríntios 11, de 23 até 28. Todo mundo com seus elementos? Ok. A Yuka foi buscar. Vamos ler. Alguém poderia ler, por favor, 1 Coríntios 11, 23 até 28? Quem quiser. Bom, vou ler. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Obrigada. Então, aqui nós estamos celebrando nossa primeira ceia deste novo ano, né? Que eu espero que seja um ano que a gente possa experimentar uma intimidade maior com Deus, né? A ceia do Senhor é um tempo para a gente relembrar aquilo que Deus fez, né, pelas nossas vidas, a nossa salvação em Jesus Cristo, tá? Através da morte dele lá na cruz. E aqui, quando ele fala assim, que a gente precisa examinar-se a si mesmo, para a gente poder discernir o corpo, não somente em relação ao corpo de Cristo, a obra que ele fez para que nós tivéssemos vida, mas a gente tem um discernimento que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quando a gente examina o corpo, aqui, porque Paulo, ele estava ensinando o povo de Corinto, porque o povo de Corinto, eles vinham para tomar ceia desesperadamente, queria comer tudo, né? Então, o Paulo falou assim, gente,
Se você está com fome, come em casa. Porque aqui é para a gente celebrar juntos a obra que Cristo fez para que nós fôssemos um só corpo. Então, eles estavam comendo sem perceber que o outro está precisando, entendeu? E a gente, quando a gente tem essa consciência que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que a gente consegue olhar para o outro, que a gente consegue amar, se preocupar, não só conosco mesmo, com a nossa própria vida, mas que a gente tenha um discernimento do corpo de Cristo, as necessidades dos nossos irmãos, a gente ter um coração voltado para todos, isso é examinar-se a si mesmo. Isso é ter discernimento do corpo de Cristo. Então, nunca falei sobre isso, né? Mas nós fazemos parte desse mesmo corpo, nós somos um só corpo, nós somos uma família, né? Fazemos parte um do outro. Então, quando um sofre, nós sofremos juntos, quando um está feliz, nós ficamos felizes juntos, né? Então, a gente celebra não somente lembrando daquilo que Cristo fez nas nossas vidas, mas daquilo que nós, através de Jesus, temos um com o outro, né? Fazendo parte desse mesmo corpo, tá? Então, nós vamos ter um tempo para a gente fazer a nossa oração, confessando nossos pecados, confessando, talvez, não só o que nós fizemos, mas aquilo que a gente devia fazer, mas a gente não fez também, tá? Porque às vezes a gente só tem consciência das coisas que a gente fez, né? Mas às vezes Deus fala assim, vai lá, ama o teu próximo, dá o pão para aquele, né? Para aquele que está com fome e a gente não faz. Então, aquilo que a gente não faz, que nós devíamos fazer, também é um pecado, né? Da gente não estar cumprindo com aquilo que Deus mandou fazer, tá? Então, vamos ter esse tempo para a gente ter essa consciência daquilo que nós fizemos, daquilo que a gente não fez, que a gente devia ter feito, tá? E ter essa consciência desse corpo, né? E do que a gente pode tá discernindo, né? Daquilo que precisa e daquilo que não precisa, né? Então, vamos ter um tempinho de oração silenciosa e depois eu vou fazer uma oração. Senhor, nós agradecemos a obra do Senhor na cruz por cada um de nós, agradecemos tua misericórdia e queremos pedir mesmo que teu sangue, Jesus, possa nos purificar de toda injustiça e nos deixar, nos santificar, ó Deus, dos nossos pecados. Obrigado, Deus, pelo teu perdão e pedimos mesmo perdão pelas coisas que fizemos e pelas coisas que não fizemos que não te agrada, Senhor. Então, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude cada dia mais a sermos como Jesus Cristo. Então, obrigado por este momento, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos pegar os elementos e vou fazer uma oração para nós consagrarmos, né, esses elementos. Senhor, aqui está o suco de uva, que representa o teu sangue, e aqui está o pão, que representa o teu corpo.
Obrigado pela sua obra na cruz, por cada um de nós. Santifica esses elementos para que ao comermos e ao bebermos, ó Deus, ele possa produzir em nós a tua vida em nós, a tua santidade em nós. E nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos renova a cada manhã. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto a gente come, o Fred vai tocar uma música, tá? Espera só um pouquinho. Fred. Gostaria de pedir uma oração. Pode ser para o Carlos? De agradecimento pela ceia? Desculpa. Pai, obrigado por esses momentos. Obrigado porque a gente pode estar reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor morreu na cruz por nós, por cada um de nós. E hoje a gente tem essa vida, Senhor, em Ti. E venha abençoar, Senhor, cada família, cada irmão, Senhor. Abençoe, Senhor, a Igreja de Guarulhos. Que o Senhor possa estar com cada um, cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa, é que está meio tumultuado em casa, por isso que eu deixei mudo. Tá bom? Tá bom, obrigada, Carlos. Então, vamos passar por um tempo de louvor, né? Pedir para o Ted apresentar as músicas. Eu vou mutar todo mundo, tá? Só para todo mundo saber, tá bom? Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender.
preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Oh, oh, no Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está. Amém. Graças a Deus, né? Ele está no controle de todas as coisas. Ainda que a gente não entenda os propósitos, porque tudo nos acontece, a gente pode, como diz a música, confiar e descansar. Porque apesar de parecer que, né, Deus desapareceu, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Glória a Deus, né? Bom dia, Ricardo. Bom dia. Ai, ai, ai.
Apertei no lugar errado. Então, o texto de hoje está em Salmos 46, capítulo todo, né, de 1 a 11, e o tema é Deus está no controle, por isso que escolhi essa música que ninguém conhecia, nem eu mesma não conhecia, e eu ouvi hoje de manhã e eu achei que ele estava, assim, bem próximo daquilo que a gente vai falar, tá? Gostaria de pedir para alguém ler o Salmo 46, é possível? Pode ler? Consegui. Eu vou ler, tá? Tá. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam a obra do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Obrigada. Então, o Salmo 46, ele foi escrito por um dos filhos de Coré, né? E o Coré, ele foi um contemporâneo de Moisés, que era ele pertencia da tribo de Ruben, tá? Então, os seus descendentes escreveram esse salmo, que provavelmente estava no contexto lá de 2 Reis 18 até 19:37. Depois, se vocês quiserem ler, fala quando Jerusalém foi sitiada e atacada, né? E então esse contexto, tá? Então o povo estava sentindo essa insegurança. Jerusalém, né? A capital do país e símbolo da presença de Deus naquele lugar, estava sendo sitiada, então eles estavam sentindo não só que eles iam ser, vamos dizer, tomados, né? Mas é como se Deus não estivesse lá, né? Então, tinha essa insegurança pessoal, uma insegurança do povo como um todo, e também espiritualmente falando também, tá? Então, o Salmo 46 nos ensina que conhecer a Deus nos dá segurança, né? Tá? Então, a gente também está vivendo tempos em que a gente pode estar se sentindo inseguro diante da situação, alguns até estão sentindo medo da morte, essa incerteza de como vai ser o nosso futuro, né? Então, pode ser que algumas pessoas estejam angustiadas, né? E sofrendo, mas então vamos meditar nessa palavra para a gente entender que se a gente tem
nosso Deus, e a gente confia nele, a gente pode estar seguro. Então, Deus, ele é nossa segurança, mesmo quando a natureza está agitada. Então, do versículo 1 até o versículo 3, né, ele começa a dizer as coisas que, na verdade, por exemplo, coisas que a gente considerava que são imutáveis, podem mudar, né? Então, ele começa dizendo, ainda que a terra se transtorne, que significa um terremoto, né? Ainda que a terra se abale ali, né? Ainda que os montes se abalem no seio dos mares, que é um maremoto, né? Ou as águas tumultuem e espumejem, que é um tsunami. E os montes se estremeçam, talvez uma avalanche. Então, a gente tem alguns exemplos, né? A gente já viu como o tsunami traz uma devastação, né? Mesmo a gente aqui no Brasil teve esses montes que se estremecem e acabam causando avalanches. Tudo bem, né? No caso foi por causa da chuva, pelos desmatamentos. Claro que tem ações humanas que acabam afetando a natureza, né? Mas o salmista disse, apesar de tudo isso acontecer, esses dias a gente ouviu notícias, né, do terremoto, acho que foi ontem, né, lá no Japão, lá na região lá de Fukushima, uma região que já foi muito afetada, né, pelo tsunami. E então, assim, mesmo que a natureza esteja totalmente agitada, está tudo fora do normal, parece. A gente pode ter essa segurança, não temerei, né? O salmista, ele fala, ainda assim eu não temerei. A gente pode ter certeza que, apesar de todas essas coisas estarem acontecendo na natureza, que às vezes parece que não tem controle, nós temos Deus que nos guarda e nos protege. Então, nós podemos estar seguros. Então, esse salmo mostra quem Deus é, né? Ele tinha esse conhecimento de quem Deus era, né? Então, Deus é o nosso refúgio. Ele começa dizendo isso. Nosso refúgio é como se fosse uma proteção antibombas, sabe? Aquele lugar que a gente está seguro, que a gente está protegido, que a gente não precisa temer. Pode acontecer o que for, a gente está protegido por Deus. Quando ele diz que Deus é a nossa fortaleza, não é só no sentido de ser um forte, um castelo, um lugar seguro, mas é um lugar onde a gente tem segurança e que a gente tem força para lutar. Tá? Quando diz que Deus é nossa fortaleza, a gente tem força para lutar. Ele nos capacita para podermos lutar, para vencermos. E quando ele diz que ele é o nosso socorro, ou seja, quando não funciona nem o refúgio, né? A nossa proteção antibombas, caiu a bomba, explodiu em mim, quando não tenho nem forças para lutar, ele é o meu socorro. É ele que vem para lutar por nós, é ele que vem guerrear as nossas guerras, é ele que vem curar as nossas feridas, naquele momento que a gente não consegue fazer mais nada. Então, é completo, né? Deus é nossa proteção, Deus é nossa força, Deus é o nosso socorro, quando a gente não tem mais nada. Deus também, ele pode nos dar segurança diante dos homens agitados. Então, no caso ali, né, que a Jerusalém estava enfrentando essa guerra, né, estavam sendo
tomados, acho que era Amalequitas, tá? Nessa situação, ele pode, essa situação, a gente está cercado de violências, a gente está cercado de um mundo sem Deus, de um mundo que a gente fala, meu Deus, onde que nós vamos parar, né? Do jeito que a gente está vendo, um pouquinho que a gente ouve de notícia dá um desespero, né? Porque a gente só ouve coisa ruim, pessoa que foi assassinada, pessoa que foi roubado, mas Deus, ele pode nos dar essa segurança diante de um povo que grita contra Deus, um povo que está contra o povo de Deus, homens furiosos que tumultuam a paz, governos que também estão, vamos dizer assim, do mal, né? Nos destruindo, mas Deus pode nos dar essa segurança nesse tempo onde a gente vê tantos homens agitados, tantos homens inescrupulosos, tantos homens violentos que atentam contra nós. A gente pode estar seguro, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco, mostra uma onipresença e a soberania de Deus, tá? O único e verdadeiro Deus que está em todos os lugares e controla tudo e a todos. Então, é isso que representa o Senhor dos Exércitos está conosco, né? É aquele que é o Senhor de todas as coisas. Então, a gente não precisa temer. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele tem nos cuidado. Deus nos escolheu. E Ele vai nos colocar no alto e seguro lugar, tá? E Deus é nossa razão, né? Onde Deus está, habita a paz. Fala assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, versículos 4 e 5. Jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Então, quando Deus está, a paz. Se você nasceu de novo, você é a habitação de Deus. E nós, né, somos o santuário de Deus. Por isso, mesmo diante desses homens agitados, nós podemos estar em paz, nós podemos estar seguros. Nós não precisamos temer nem nos amedrontar. Deus é nossa segurança, terceiro ponto, diante do meu interior agitado. Faltou a palavra ali, agitado. Então, versículos 8 a 11. Quando às vezes a gente olha para a situação em que a gente se encontra, né? Quando a gente vê toda essa situação, pode dar essa angústia no nosso coração e a gente se sentir agitado, a gente ficar preocupado, a gente ficar com medo, a gente ficar angustiado. E eu acho que é uma das coisas que mais as pessoas sentiram nessa pandemia, né? Como se eu não posso fazer nada, e aquilo começa a te estressar, começa a te dar uma angústia. Alguns com medo, alguns ficando perturbados, muitos ficaram com depressão, né? Angustiados, sentindo saudade, talvez, né? E a gente acaba, junto com a situação, ficando agitados. Versículos 10 e 11. Ele fala assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus.
Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Então, aquietar é, para de correr, para de ficar fazendo as coisas, para de olhar para trás, para de olhar para os lados, para de olhar para si mesmo, olhe para cima, olhe para Deus. Saiba que Deus é Deus, e então o que a gente tem que fazer nesse tempo, para que o nosso interior também possa ficar calmo, conheça Deus, né? Refugie-se na sua palavra, converse com Deus nas orações. Conhecer a Deus nos traz paz. Versículos 8 e 9, a razão, a gente pode contemplar as obras do Senhor, mesmo quando tudo está agitado, quando tudo está, parece que mudando, a gente pode contemplar a soberania de Deus sobre todas as nações. Parece, né, que ele está ausente, parece que ele não está fazendo nada, mas até essa pandemia tem os propósitos de Deus e ele está fazendo, né? Ele pode, mesmo que os homens fiquem agitados e queiram fazer guerra, ele faz cessar a guerra. Ele pode queimar as lanças, né? Queimar os carros de batalha e quebrar as lanças. Ele traz a paz. A gente tem que contemplar, né, quando ele fala, vinde contemplar as obras poderosas de Deus, Deus que moveu-se na história. E a gente pode, então, confiar e saber que a gente pode descansar, que ele é nosso refúgio, sempre, constante e de fácil acesso. Seu poder pode nos dar segurança diante de qualquer circunstância da vida. Se seu coração está aflito, se seu coração está ansioso, ou se seu coração está agitado, observe as obras de Deus na natureza, contemple o seu poder sobre as nações e os homens, então seu coração pode ficar quieto, porque quando nós nos aquietamos, aí nós podemos ouvir a Deus que fala no sussurro, né? Ainda que haja terremotos, hajam tempestades, a gente pode confiar nesse Deus. Então, como diz, nosso Deus é um refúgio constante e de fácil acesso. Seu poder nos dá segurança diante de qualquer circunstância, tá? E conhecer a Deus nos dá segurança cada dia mais diante da natureza, diante dos homens e diante do nosso interior. Então, aquiete-se e confie em Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu lembro que quando meu sobrinho era pequenininho, e na época a gente usava um outro programa de bate-papo, eu coloquei no meu perfil esse versículo, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque eu estava experimentando aquele momento do cuidado de Deus, experimentando, conhecendo a Deus. E quando meu sobrinho leu aquela frase, né? E ele falou assim para minha irmã, ele era pequeno naquela época, não sei se tinha uns 8, 9 anos. Ô mãe, a tia tá achando que ela é Deus? Porque estava lá, Lica, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Eu tinha colocado o versículo, ele não conhecia o versículo, então ele estava achando que eu estava me achando de Deus. Mas eu estava experimentando
quem era esse Deus, né? E sempre me deu uma paz olhar para esse versículo. A gente fica mesmo agitado, né? Preocupado com um monte de coisa, porque a gente é limitado. A gente tem nossas fraquezas, a gente tem nossos medos, nossas inseguranças. E como disse o salmista, a gente só precisa se aquietar. A gente só precisa descansar em Deus. Como é difícil, né, a gente se aquietar e descansar. A gente pensa mesmo que a gente pode dar uma ajudinha para Deus. Só que nossa ajudinha, às vezes, atrapalha, né? Atrapalha. E esse salmo traz essa paz, porque é muito interessante, né? Ele fala mesmo, o mundo parece que numa reviravolta, e com forças que a gente parece que não vamos aguentar. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. A gente não precisa temer. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, que ainda que a terra se transtorne, todas as coisas possam explodir ao nosso redor. A gente vê até mortes que nos abalam. Mas Deus, obrigado, porque o Senhor está conosco, o Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Nesses momentos em que a gente se sente como uma formiguinha, que a gente não sabe nem o que fazer. Obrigado, porque a gente pode descansar em Ti. Que a gente pode nos aquietar e experimentar o Teu cuidado, Tua proteção, Tua segurança. E a certeza, ó Deus, que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Entregamos, então, ó Deus, todas essas incertezas quanto ao futuro, toda essa situação nesta pandemia, que muitas vezes nos amedronta, ó Deus. Nós queremos dizer que nós confiamos em Ti e nós esperamos em Ti, ó Deus. Então, faça com que os nossos olhos possam ver as Tuas maravilhas, que os nossos ouvidos possam ouvir a Sua voz e que nós possamos descansar em Ti. Eu peço, ó Deus, por cada um aqui que está ouvindo essa mensagem, não somente agora, que mais tarde vão ouvir também, que o Senhor possa mostrar Tua soberania, Tua onipresença, Teu cuidado na vida de cada um. E nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente. Em nome de Jesus. Amém.